Olá a todos, bem-vindos de novo ao nosso estudo de Gênesis, a criação do mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita em Merat HaMachpelah, aquela caverna em Hebron onde estão sepultados os nossos patriarcas. Vamos seguir em frente aqui com a nossa história. O nosso assunto de hoje é um pouquinho excêntrico, é um pouquinho diferente, que aparentemente seria banal se ele não tivesse sido muito importante mais ou menos lá pelo ano 2014. Se ele não virasse notícia naquela época, a gente talvez nem perceberia o que está acontecendo aqui. O nosso assunto de hoje são os camelos. Os camelos na Torá. Em vários lugares no livro de Bereshit, de Gênesis, a gente encontra camelos. Na nossa história, que a gente vai contar em breve, na história de Jacob, na história de Yosef, o camelo volta e volta e volta a aparecer. E daí? Qual o problema? Deixa os camelos se divertirem. Qual o problema deles aparecerem na Torá? Em breve a gente vai chegar lá. Mas primeiro vamos recapitular um pouquinho da nossa história. Depois que Sará faleceu e Abraão Avinu enterrou ela, ele fica preocupado, porque ele percebe que ele já está envelhecendo, e o filho dele, Yitzhak, ainda não casou. Quem vai dar continuidade para o povo que ele decidiu começar a criar? Que Deus falou com ele, falou, olha, eu quero que você crie um povo que saia de você, esse povo que no futuro vai receber a Torá. Quem vai dar continuidade se Yitzhak não casou? Então, ele manda seu escravo, chamado Eliezer, procurar uma esposa para Yitzhak. Agora, ele não queria uma menina dessa região, ele conhecia as famílias, conhecia todo mundo que morava na região de Israel. Ele queria alguém que fosse próximo à família dele, do lugar de onde ele saiu, lá para Ur Kasdim, para Haran. Então ele manda seu escravo lá procurar uma menina. Agora imaginem o escravo de Abraão Avinu, Eliezer, chegando numa cidade distante, tentando convencer uma menina a fazer uma viagem de dias e semanas para casar com alguém que ela não conhece. Quem é essa pessoa? Por que alguém iria? Então, Eliezer, o que ele faz? Conta pra gente a Torá. Ele pega 10 camelos. Camelos eles têm muita força, eles conseguem carregar muita mercadoria a longa distância. E ele enche esses camelos com ouro, com tecidos, com roupas, com especiarias, tudo do bom e do melhor para tentar convencer a família dessa menina. E Eliezer chega lá no norte, lá ao norte de Israel, perto de onde Abraão Avinu tinha nascido, e ele dá um jeito lá de encontrar uma menina com boas midot, com boas virtudes, que vai combinar com Yitzhak, o filho de Abraão. Ele encontra Rivka. Depois de conversar bastante com a família de Rivka, explicar de onde ele veio, por que ele veio, para onde ele quer levar ela, ele finalmente convence a família a deixar Rivka ir embora, e ele traz Rivka para Eretz Israel para casar futuramente com Yitzhak. Ótimo, muita gente conhece a história, a gente nem perceberia o fato de que esses camelos fazem parte da história. De alguma forma ele usou algum animal para levar as especiarias para cá e para lá. O que o camelo tem de importância? Então vamos lá. No ano 2014, dois arqueólogos israelenses fizeram uma descoberta, digamos assim. Eles escreveram um texto explicando que toda a história dos camelos no livro de Gênesis é completamente anacrológica. Não está na época correta. Os camelos vão ser domesticados somente centenas de anos depois. Consequentemente, quando a Torá conta dos camelos que Eliezer levou para o norte e trouxe, e Rivka estava em cima do camelo e tudo isso, nada disso faz sentido, porque camelos naquela época não eram domesticados em Eretz Israel. Não só esses dois arqueólogos israelenses chegaram nessa conclusão, o próprio New York Times, o famoso jornal americano, decidiu fazer uma katavá, um texto inteiro, contando sobre toda essa descoberta e sobre todo esse ponto de que os camelos no livro de Bereshit não têm lugar. E aí? O que a gente faz com isso? Poderia pensar, tá bom, e daí? Se eram camelos, se eram burros, se eram jumentos, que diferença faz? Mas quando a gente diz que a Torá ela foi entregue de Deus para o ser humano, para Moshe Rabbeinu, no Har Sinai, não pode ter erros. Deus não tem erros. Então, se está escrito lá que tem camelos, de algum jeito tem que ter camelos. O que a gente faz com uma informação dessa, de que os camelos na época não eram domesticados? Então aqui a gente tem dois modos de lidar com essa questão. A gente pode lidar com essa questão levando a sério a pergunta, e a gente pode lidar com essa questão não levando a sério essa pergunta. Vamos ver o que isso quer dizer. Vamos ver os dois modos. Então vamos levar a sério. Digamos que realmente existe uma prova concreta de que camelos não eram domesticados nessa época, em Eretz Israel. Assim afirmaram esses arqueólogos. Então o que a gente faz com isso? Aqui a gente tem que analisar realmente um pouquinho o que a Torá conta pra gente.
Se a gente perceber, se pegar o texto da Torá, que vai contando nessas parashot, nessa época, nessa parte da Torá, a gente vai perceber que o camelo realmente é importante. Só nessa historinha de Eliezer, 18 vezes aparece os camelos. Os camelos foram para cá, os camelos foram para lá. Porque o camelo, na época, ele era extremamente caro. Não era barato. Alguém que queria viajar, queria carregar coisas de um lado para o outro, ele usava burros, era um animal mais simples, mais baratinho. Camelo é o cara que já tinha uma Ferrari, já tinha um Porsche, já era alguma coisa um pouquinho mais cara, mais importante. De onde Abraão Avinu tinha camelos? De onde ele arranjou isso? Então, se realmente os camelos não eram domesticados nessa época, no século XVII, antes da Era Comum, que é a época dos patriarcas, a gente tem que voltar um pouquinho na história e ver de onde Abraão Avinu arranjou esses camelos. Então, um pouquinho mais para trás, a gente contou que Abraão Avinu ele desceu para o Egito junto com Sará, e lá aconteceu toda uma história que quando Abraão Avinu saiu de lá, ele saiu de lá com muito dinheiro, ele ganhou muitos presentes do Egito. Que presentes ele ganhou de lá? Os camelos. Quando Abraão Avinu sai do Egito cheio de riquezas, um dos presentes que ele ganha do faraó é camelos. Ou seja, realmente é possível que não tinham camelos na região de Eretz Israel, mas no Egito, onde Abraão Avinu passou, de lá ele recebeu camelos. Quer dizer, quando você dá um presente para alguém, você busca dar para ele alguma coisa que não tem lugar nenhum. Sabe aquelas camisetas? Alguém que gosta muito de mim foi para o Nordeste e me trouxe essa camiseta. Isso não é vendido no Sul, isso é vendido somente lá. Então, quando o rei do Egito decide dar para Abraão Avinu um presente, ele vai dar uma coisa que em Eretz Israel não tem. Justamente os camelos. Da onde então Abraão Avinu arranjou camelos? Era importado, certo? Realmente não era local, não era domesticado aqui, os camelos eram importados. Então se a gente levar a sério a pergunta, não tem problema nenhum, dá para lidar com ela. Mas a verdade é que quando a gente lê às vezes um texto no jornal, ou a gente vê um arqueólogo contando sobre alguma coisa, a gente se impressiona e não para perguntar exatamente de onde ele chegou nessa conclusão. Então, tentar entender de onde chegaram na conclusão de que camelos não eram domesticados. Como eu posso saber o que aconteceu faz 3.400, 3.700 anos atrás? Então, eu vou contar para vocês. De onde sabem que camelos não eram domesticados? Como descobriram que camelos foram domesticados somente 400, 500 anos depois? Porque nessa época a gente não encontra ninguém falando sobre camelos. O texto mais antigo que tem sobre camelos aparece na cidade, no sudeste da Turquia, cidade chamada Alalaki. Lá aparece que alguém falou para o seu escravo: coloque uma porção de comida para os camelos. E isso é só pelo século 13, 14, é posterior, depois da época dos patriarcas. Consequentemente, na época dos patriarcas, já que a gente não encontrou ninguém falando de camelos, deve ser que camelos não eram domesticados. Ou seja, uma suposição. Não é claro. Não é que tem um texto claro dizendo nessa época nós não temos camelos. Simplesmente não encontraram nenhuma prova de que os camelos eram domesticados. Consequentemente, a gente pode dizer, é verdade que não encontraram, mas ainda vão encontrar. Não escavaram todos os lugares, não encontraram tudo o que tinha da época. Então tá bom que ainda não encontraram nada que falou explicitamente dos camelos em Eretz Israel. Mas possivelmente na continuação vão encontrar. Então, quando a gente vê argumentos que vêm desfazer o que está escrito na Torá, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja a história dos camelos de Abraão Avinu, tem que prestar muita atenção de onde vem, de onde chegaram nessa conclusão. Então, os camelos, embora aparentemente seja banal, seja algo por acaso que foi contado na Torá, muitas vezes a nossa emuná, a nossa fé depende justamente desses grandes animais, depende justamente dos camelos. Então essa é a história dos camelos no livro de Bereshit. Eles têm o que fazer lá, eles não estão lá por acaso, eles sim eram domesticados, ou no Egito e foram trazidos para cá, eram camelos importados, não era qualquer camelo, ou realmente não sabem ainda, mas vão vir a descobrir que eles também já eram domesticados nessa época. Então, embora pareça banal, essa foi uma das grandes questões, mais ou menos no ano 2014, trataram bastante disso, mas é algo um pouquinho excêntrico, mas é legal conhecer também que mesmo nos mínimos detalhes, quais animais Eliezer levou para o norte buscar uma esposa para Yitzhak, mesmo nos mínimos detalhes a Torá sabia exatamente o que ela estava falando. Espero vocês na continuação. Até mais.